Hello everyone! Gente, hoje é dia 15 de novembro, 1h40 da manhã, e sim, eu decidi gravar um vídeo. É assim mesmo, a minha cabeça funciona assim. Hoje é meu aniversário e eu estava pensando em uma coisa e eu preciso falar sobre isso porque senão eu vou esquecer. E eu não quero esquecer, porque quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, muito prazer, primeiramente. Meu nome é Mirella, tá bom? Eu acabo de completar 20 anos e eu tava pensando em muitas coisas. E quem me acompanha no Instagram sabe que eu uso as minhas redes sociais para mostrar o meu desenvolvimento. E não só na vida pessoal, mas também na minha vida social, o meu repertório, enfim. Eu mostro muito a minha organização política. Então, é um espaço que eu uso como álbum para mostrar que nós não devemos nos cobrar tanto, sabe? E esse vídeo é um pouco sobre isso. Eu acho que é muito, na verdade, enfim. Quando você vem de um lugar onde questões estruturais têm muita influência em como você vai lidar, como você vai ser vista pela sociedade, enfim, você também tende a se pressionar muito. E foi um pouco o que aconteceu comigo, sabe? Quando eu fiz 18 anos, eu terminei o ensino médio e aí eu já logo pensei, cara, tem que arrumar um emprego logo. Eu estive e ainda estou em uma posição de pessoa privilegiada porque eu não preciso arrumar um emprego, porque senão eu não vou ter o que comer no dia seguinte. Os meus pais ainda me dão muito esse apoio, então eu consigo focar em outras coisas que a maioria da população brasileira, a maioria das periferias não podem. Não que eu não queira trabalhar, ou que não quisesse trabalhar. Eu sempre quis trabalhar, só que eu sempre quis trabalhar com algo que eu gosto. Eu sempre quis trabalhar com algo que ainda me dê a oportunidade de trabalhar e viver a minha vida, porque eu não quero só sobreviver, eu não quero só ter que trabalhar. E isso sempre foi o meu ponto de partida, sabe? Eu já sabia que um trabalho assim me sugaria muito. E quando eu tive as primeiras experiências, eu me senti exatamente da maneira como eu pensei que eu me sentiria. Só que, como eu sempre digo, a teoria ela é muito diferente da experiência. Você pode ter todas as teorias do mundo, você pode saber sobre diversos sentimentos, diversas sensações para se preparar ao máximo para a sua. Só que passar na pele é muito diferente. O sentimento, quando eu virei CLT, foi um sentimento de ok, legal, tô trabalhando, tô bacana, eu tô nessa fase da minha vida agora, adulta, jovem adulta, mas eu não tô feliz. E não estar feliz era muito impactante pra mim. Então eu comecei a ficar muito sem energia, eu via que eu não tinha tempo pra mais nada, eu ia logo começar uma faculdade, então eu já estava preocupada, eu não queria viver a vida no 220 watts, porque eu não sou 220 watts. Sou uma pessoa lenta, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar em movimento constante, em movimento exaustivo constantemente. Eu não consigo levar essa vida. Eu moro em São Paulo, cresci em São Paulo, mas eu não tenho o estilo de vida de São Paulo. Em nenhum desses momentos eu parei pra pensar que eu tinha apenas 18 anos. E acredito muito também que seja um pouco influência de eu já venho de um lugar onde começar a trabalhar com 18 anos já é um privilégio, já é um pouco tarde, porque a maioria das pessoas começa a trabalhar antes por questões econômicas, né? Socioeconômicas, enfim. Mas esse sentimento estava em mim, esse sentimento de atraso, estava em mim também influenciado por não ter precisado fazer isso. E muito também por falta de um pouco de expansão da consciência de classe, eu não sei, porque eu sempre entendi tudo isso. Só que entender tudo isso não quer dizer que você veja isso como algo anormal. Quer dizer que você entende como funciona e que o mundo é assim. E mais uma vez, em nenhum momento eu parei pra pensar, pô, eu só tenho 18 anos. Por que eu não dou uma desacelerada? Por que eu não paro e penso um pouco, tipo, planejo as coisas, sabe? Não fiz isso. Não fiz isso, eu saí
do emprego, depois porque eu achei outro emprego, e aí eu fiquei doente, não consegui ficar no emprego. Depois disso, eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu ficava me sentindo menos. Eu ficava sempre pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? Elas vão pensar que eu não quero trabalhar, elas vão pensar que eu sou vagabunda, elas vão pensar que eu não faço nada, sabe? O não fazer nada também está muito agregado a trabalho. Então, se você não trabalha, você é vagabundo. Para muitas pessoas da sociedade, principalmente dentro da periferia, porque nós somos ensinados que não ser vagabundo é estar trabalhando formalmente, etc, enfim. E não estar trabalhando formalmente me trazia esse sentimento de, pô, eu tô paradona, não tô fazendo nada, sabe? Sendo que estudar, gente, consome muito da sua mente também. E eu acho que se você tem a oportunidade de estudar e pode passar isso pra outras pessoas, principalmente se você é periférico, faça. Faça isso. Foi o que eu escolhi fazer, sabe? Usar do meu privilégio pra me organizar e pra talvez levar ideias que esclareçam a mente de pessoas semelhantes a mim que não tiveram a oportunidade de estudar, interpretar algo como eu tenho. Só que eu fui entender isso muito tempo depois. Eu fui entender isso há meses atrás, nesse ano. E agora eu acabei de fazer 20 anos e eu acabei de perceber que eu tenho 20 anos. Ou seja, eu acabei de chegar na maioridade, eu acabei de sair da casa dos 10 e já estava me sentindo extremamente atrasada. Eu não me resumo às experiências de trabalho que eu tive, eu não me resumo a quantas faculdades eu tenho, eu não me resumo a isso. Eu acho que eu me resumo mais à pessoa que eu sou e quem eu sou. É uma pergunta boa também. Você não tem tempo para se conhecer. Nós não temos recursos para nos conhecermos. Eu já quis ser muitas coisas na minha vida. Eu já quis ser gamer porque eu assistia muito vídeo no YouTube, ser modelo porque muitas pessoas falavam que eu tinha porte de modelo, ser estilista e eu cheguei a fazer faculdade de moda, mas nada disso representava quem eu era de fato. E tudo isso sem lembrar que eu só tinha 18 anos. São coisas que pesam muito no psicológico, muito mesmo, gente. Você fica com receio de falar para as pessoas que você não tá trabalhando, você fica com receio de falar para as pessoas que você não quer trabalhar em um trabalho exploratório. Ao mesmo tempo também, depois que eu entendi que a moda não era pra mim, que a música era algo que eu gostava, mas não era o que me deixava viva, eu cheguei à filosofia e me encontrei na história. Só que ainda assim o sentimento de você estar atrasada estava martelando na minha cabeça. E aí eu fiz o Enem. Eu não consegui fazer algo que eu me garantia, que era importante pra mim, que eu me preparei muito. E isso gera muita frustração, mas ao mesmo tempo te joga pra calma, você só tem 20 anos. E 20 anos de vida também é muito tempo. Só que em 20 anos de vida, em situações que não te dão a oportunidade de se conhecer, de saber o que você gosta, o que você quer, sem saber que você pode errar sem se sentir menos capaz em todas essas coisas, é muito tempo. E esse muito tempo representa essa sensação de eu tô atrasada. A sensação de perceber que você é muito novo, não sei mesmo, mas pra mim é uma sensação estranha, porque eu não consigo entender em que momento exatamente eu pensei que eu tava tão atrasada assim. E é uma sensação que você sente, a sua mente, confusa, mas você não consegue explicar. Você sabe o que você sente e por que você sente. Às vezes você não sabe quando isso aconteceu, em que momento você alimentou, mas você sabe que tá ali e você não sabe dar nome a isso. Acabei de sair da casa dos 10, mas pra mim não foi o suficiente pra me conhecer e eu devo respeitar o meu momento, porque se eu não respeitar o meu momento, quem é que vai? Pra onde eu vou? Até quando eu vou? Pensando aqui, esse não era pra ser o primeiro vídeo desse canal, mas eu acho que vai ser. Por quê? Porque eu funciono assim, a minha cabeça ela funciona assim, gente, sou rebelde. Se você tem a mesma idade que eu, se você tem um pouco a mais de idade que eu, se você tem menos idade do que eu, calma, respira. É difícil a vida, nem todo mundo tem a mesma realidade que a gente. Se você pode, assim como eu, tirar tempo pra estudar, pra se autoconhecer, pra entender, pra encontrar algo que você realmente goste, faça. Se você não tem tempo, isso não é culpa sua, mas tente, talvez,
alimentar isso conforme o tempo. Mas é isso. Me siga nas redes sociais, caso você queira falar sobre luta de classes, consciência social, a realidade na periferia, outros pontos de vista além do ponto do senso comum.